Come on, now just do it. I do it. I do it till you're good and tired. Olá, senhoras e senhores, muito bem, muito bom, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Espaço Comunidade. Eu sou o Rodrigo Gonçalves e o nosso primeiro tema será sobre a pré-candidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo, do senhor Carlos Chinoda, mais conhecido como Professor Chinoda. Também participa desse podcast Álvaro Canachiro e Marcelo Pimentel. Mas antes de iniciarmos o nosso papo com o Professor Chinoda, gostaríamos de expor um pouquinho a nossa intenção com o podcast Espaço Comunidade, que é poder unir a comunidade brasileira no Japão para debater, discutir os problemas da nossa comunidade. Você pode enviar sugestões, ideias, temas para os próximos podcasts. Faça seu comentário na nossa fanpage do Espaço Comunidade no Facebook e também compartilhe com seus amigos. Se você quiser também, você pode enviar um e-mail para nós no endereço espaçocomunidade@hotmail.com. Bom, sem mais delongas, vamos ao papo com o professor Chinoda e vamos entender um pouco mais a importância da política para nós que vivemos aqui no Japão também. Professor Chinoda, explica pra gente um pouquinho o seu envolvimento com a questão política, como tudo começou. O meu envolvimento na questão, vamos dizer assim, política, porque não política partidária, mas a política no sentido de trabalhar para a melhoria da coletividade, isso antecede a minha vinda ao Japão, que aconteceu em 93. Eu participei de vários grupos ligado tanto na parte relacionada ao movimento estudantil, quanto em relação ao movimento ligado a igrejas, enfim, sempre foi muito ligado a essas questões, às discussões, e sempre aconteceu muito próximo da minha situação em São Paulo, né? Eu cheguei em São Paulo com 18 anos e acabei passando por toda uma situação muito complicada, pessoal, sofrendo acidente de carro, enfim, tudo uma história. Ou seja, eu acho que cada um de nós tem uma história para contar e a forma como nós pensamos e agimos depois de um certo determinado tempo, no meu caso eu estou agora com 58 anos de idade, acho que vai moldando a forma da gente pensar, o mundo, o compromisso que a gente tem. Então acho que é uma longa história, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha preocupação hoje não é algo que nasceu por acaso nos últimos 3, 4 anos. É um compromisso que eu tenho. E a questão partidária está acontecendo agora, mas a política ela sempre esteve presente nos vários momentos aí da minha vida até agora. E agora, de repente, até provocado por aquilo que aconteceu nos últimos 3 anos, quem participou do processo da indicação do CRBE, infelizmente não foi muito divulgado e poucos conhecem, mas foi uma situação assim que não estava previsto. Eu não tinha nenhuma intenção naquele momento, depois da crise, de estar participando de uma conferência no Brasil, reunindo brasileiros. Não fazia parte do script. O pessoal acabou escolhendo, eu acabei indo. Foi muito interessante porque aconteceu essa discussão na minha escola, lá em Nagoya, que fica debaixo de um viaduto. Estava concluindo exatamente 1 ano de residência embaixo do viaduto. Quer dizer, eu fiquei 1 ano depois da crise morando embaixo do viaduto. Não tive condição de continuar pagando o aluguel, acabei indo para lá, morando na escola, tomando banho de água fria, enfim, toda uma situação. Então foi muito interessante porque esse encontro aconteceu quando eu estava completando 1 ano e o pessoal falou da crise, vamos precisar indicar um representante, e foi até por brincadeira, eu comentei, olha, se for uma experiência de morar embaixo da ponte, eu tenho. Então eu não quero mais passar um outro inverno, um outro verão embaixo da ponte aqui, eu tinha passado por isso. Literalmente embaixo da ponte? Embaixo da ponte. A minha escola fica embaixo de uma ponte mesmo, né, que poucos conhecem, mas enfim, isso só fortaleceu, né, e foi acontecendo. Eu acabei indo para o Rio de Janeiro, participando da segunda conferência, conhecendo brasileiros em situações muito mais difíceis do que a nossa aqui do Japão. Por outro lado, conhecendo também um pouco do esquema do lado do Itamaraty, como que as coisas funcionam. E na terceira conferência eu acabei saindo de lá como presidente também, que não foi nada planejado. As pessoas dizem, não, houve conchavo, houve isso, houve aquilo. Ninguém conhecia ninguém, estava todo mundo lá naquela hora, e eu acho que tinha que acontecer, e aconteceu, porque assim, né, Rodrigo, Marcelo, Álvaro, a gente chega a um certo ponto da vida da gente, no meu caso, quando as coisas vão acontecendo, eu penso o seguinte, por que não? Se tiver que ser, será, então tudo bem. E assim foi em relação a essa questão agora, né? Eu sou não quer dizer que eu estaria
estarei realmente disputando, eu sou pré-candidato, porque oficialmente o processo depende da convenção que vai acontecer, de acordo com a legislação eleitoral, a partir de 10 de junho. 10 a 30 de junho o partido escolhe. Eu estou tranquilo, estou fazendo a minha parte, trocando as ideias, conversando com todo mundo, pessoas não só do Japão, mas durante esses 3 anos eu consegui fazer um relacionamento muito bom com brasileiros em tudo quanto é canto do mundo, que hoje ela contribui para mim ampliar um pouco mais a minha consciência em relação às coisas que estão acontecendo. E aí surgiu, eu era filiado a um partido que antigamente era o Partido Comunista do Brasil, aliás, Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB, porque existe uma diferença entre PCB e PCdoB, né? Então, o PCdoB existe, continua existindo ainda como partido. O PCB, ela acabou mudando de nome e virou PPS, que um dos líderes é o Roberto Freire. Então, eu era filiado ao PPS, o antigo PCB. E em agosto, quando eu estive no Brasil, fui convidado, sondado por vários partidos que acharam interessante essa questão de brasileiros no mundo. Então, eu tenho vários amigos, felizmente eu tenho vários amigos em vários partidos, né? Não está ligado só a um partido, porque nós sempre tivemos cumplicidade em relação a compartilhar ideia, em pensar naquilo que é melhor para o grupo, para o coletivo. Então, sempre fui assim. Só abrindo parênteses para ter uma ideia dessa questão, eu trabalhei durante 4 oportunidades numa instituição em São Paulo, que é a Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo, que é a Prodan, que cuida de toda a parte da informática, responsável pelas secretarias. Nessas 4 oportunidades, em cada oportunidade era um prefeito diferente. Então, eu cheguei a pegar o Jânio Quadro, que era do PTB, depois o Mário Covas, e o último foi a Luísa Erundina, que é do PT. Ou seja, eu não estava afiliado a nenhum partido, sempre ocupei cargos de confiança, porque eu sempre tive relacionamento com todos, e fui contratado sempre pela questão da competência técnica, nunca foi pela questão politicagem, fazer política. Então, a minha última experiência na Prodan foi na gestão da Luísa Erundina. Eu não estava afiliado ao PT, mas eu acabei aceitando que nós tivemos o secretário de Educação, o Paulo Freire, né, que para mim é um mestre compromissado com as questões sociais e reconhecidamente conhecido no mundo inteiro. Então, para mim foi uma oportunidade, eu acabei ficando 2 anos na administração da Luísa Erundina, pedi demissão, porque eu achei que algumas ideias não estavam se ajustando, muito complicado, e foi o que aconteceu em 92, em 93 eu acabei vindo para o Japão. Eu costumo dizer que foi meu último porre político. Eu acreditei naquele momento que nós tínhamos uma oportunidade, né, era uma oportunidade única de fazermos alguma coisa em relação à introdução da informática na educação, né, e tendo Paulo Freire. Só que é uma estrutura complicadíssima, é tudo muito difícil, uma PT assumindo pela primeira vez uma administração do porte da capital, né, de São Paulo, muito difícil, mas foi um aprendizado positivo e, enfim, foi isso. Então, voltando a essa questão hoje, eu sou pré-candidato, estou fazendo isso muito mais no sentido, a princípio, de fazer uma reflexão coletiva com todos. Não tenho nenhum apego em relação a essa questão. Tenho, sim, muita vontade, muita disposição, muito comprometimento, né, no sentido de melhorar essa situação, de poder fazer alguma coisa que possamos avançar, sair desse estado que nós estamos hoje. Eu acho que, puxa vida, não dá para continuar do jeito que está. Não é isso. Esse país merece tratar os nossos compatriotas que moram no exterior de forma mais humana, de forma mais civilizada. Eu não entendi, me explica um pouco melhor esse estado que nós estamos hoje. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que, de um lado, nós temos várias demandas de educação, de saúde, de trabalho, de previdência, enfim, uma lista enorme de demandas. Por outro lado, nós não temos canais adequados que possam efetivamente fazer com que essas demandas cheguem aonde tem que chegar e que venham com resultados concretos para poder resolver isso. Então, nós estamos num dilema danado que, assim, o sentimento de não acreditar, de não ter mais jeito, é muito, muito presente em todo mundo. Então, nós estamos nesse momento, mas esse é um momento importante para nós pensarmos sobre isso, porque, assim, quando se fala em candidatura, todos nós estamos esquecendo que esse é um direito que qualquer um tem. Todos têm esse direito. Não, o Marcelo, o Álvaro, o Rodrigo, todos vocês têm direito a se candidatar, como eu tenho. E nós sempre exercemos o direito do voto, né? Apesar de muitas vezes não valorizamos o voto que nós temos, o direito que nós temos do voto, mas o direito de se candidatar também é um direito que cada um tem. Então, nós temos que pensar muito nisso. É uma responsabilidade, sim, mas é um direito que nós temos. Não adianta ficar
criticando, mas dizendo por que tal pessoa, peraí, é um direito que todo mundo tem, não é? Eu estou exercendo o meu direito, assim como todo cidadão brasileiro pode exercer esse direito, é um direito que todos têm. No momento é esse o sentimento. Professor, eu não entendi quando o senhor se referiu a essa questão do esquema do Itamaraty. Ah, sim, desculpa. Quando eu falo do Itamaraty, é que o Itamaraty ela é um órgão dentro de um ministério, né, das Relações Exteriores. E o Conselho, ele foi, apesar de ter sido criado de forma independente, através de um decreto, né, e a princípio são brasileiros que, de acordo com o decreto, teve um processo de eleição, né, apesar da participação ter sido muito pequena, mas não podemos esquecer que o processo é um processo que está aberto, né? Independente do número de participantes, né, do percentual. Então, o Ministério das Relações Exteriores, dentro dela tem um órgão, o Itamaraty, e tem uma secretaria, a subsecretaria que conduz o processo. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: tem um Conselho de Representantes, que a princípio representa os brasileiros do mundo, foi criado através de um decreto, um canal oficial, nós não podemos ignorar isso, é um canal oficial. Nós não podemos ignorar também que o CRBE, ela não aconteceu a partir desse decreto, ela é uma conquista que foi sendo já conduzida desde 2006, quando foi aberta uma primeira comissão para poder saber como é que estão os brasileiros no mundo. Então, ela foi criada como canal oficial em 2010, através de um decreto. Então, dentro desse processo, o que acontece? É uma dificuldade, porque o nosso interlocutor, no caso especificamente, é essa subsecretaria que está dentro do Itamaraty. Então, o que acontece? Nós temos aí uma série de situações, seja o serviço consular, seja a parte da educação, do trabalho, dos problemas que estão acontecendo, das demandas, e ela chega até um certo ponto, nós encaminhamos via o Itamaraty, via a subsecretaria, né, do Ministério das Relações Exteriores. Mas se é uma questão ligada à educação, por exemplo, ela faz encaminhamento para o órgão competente, mas fica por aí. Se é uma questão da Previdência, também é a mesma coisa. Agora, tudo isso, ela precisa ter o passo seguinte. O passo seguinte só vai acontecer se houver realmente dentro do Congresso alguém que chega lá e cobra. Escuta, olha, tem uma demanda tal lá na cidade de Boston, aconteceu tal situação. Como é que está isso aqui? Olha, está aqui, o ofício está aqui. Houve um encontro de brasileiros lá em Hamamatsu e eles levantaram a questão lá do espaço trabalhador. Como é que está isso aqui? Quer dizer, não tem porque não faz parte da função do Itamaraty ficar fazendo esse tipo de cobrança, de encaminhamento. Então, na verdade, nós acabamos ficando órfãos nesse processo. Isso ficou muito visível para mim durante o período aí que eu tive a oportunidade de estar no CRBE. Então, é por isso que eu insisto na questão de se criar um canal. Dentro do Congresso, o pessoal tem que tomar conhecimento do que está acontecendo com o brasileiro no exterior. O senhor deu um depoimento no terceiro congresso e o senhor enfatizava, inclusive nesse estava presente na época o presidente Lula. Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da República do nosso Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor agradecia essa questão dessa oportunidade do espaço que estava sendo aberto. Então, quer dizer, 2010, a gente está em 2014, então não fluiu muito bem essa questão, né? É importante, primeiro, nós não podemos, dentro de um processo de democracia, ignorar as ações, né, que as autoridades elas estabelecem, né? Nós não podemos fazer pouco caso. Isso significa uma falta de respeito da nossa parte no exercício do processo de democracia. Então, que naquele momento, do início, né, do trabalho, o que nós poderíamos, eu enquanto presidente, em nome dos brasileiros, agradeci ao presidente Lula pela criação do Conselho, porque, conforme eu falei, até então, nós não tínhamos nenhum canal oficial. É muito importante entender isso. Nós temos N movimentos, e sempre tivemos vários movimentos, discutindo as questões, né, que diz respeito às demandas das comunidades locais. Então, as discussões sempre aconteceram, sempre tivemos conferências, encontros, N encontros para lá para cá, sempre acontecendo. Mas um canal oficial, nós nunca tivemos, que fosse exclusivo dos brasileiros, né? Então, talvez, nesse momento agora, nós não consigamos enxergar a importância desse primeiro passo. É lógico que ela está longe de ser aquilo que nós gostaríamos. O que nós gostaríamos era o seguinte, poder votar direto do nosso representante para ter alguém lá. Nós não temos nem esse direito ainda. O único direito que nós temos hoje, como eleitor, é votar para presidente no exterior. Então, esse decreto, o que ele fez? Ele criou um canal oficial de interlocução entre as autoridades brasileiras via Ministério das Relações Exteriores e as lideranças. O que precisa ser feito? Precisa ser aprimorado
isso. É como disse o embaixador Otto Mayer naquele determinado momento, isso é um processo evolutivo, né? Eu acho que nós não dá para a gente chegar e dizer, olha, mas podia ser isso. Não, podia ser tanta coisa, mas, assim, o primeiro canal oficial. Então, a partir do momento que tem um decreto e é oficial, nós podemos cobrar. Quando não tem nada, fica por isso mesmo. Então, foi um avanço, né? E eu costumo dizer também que não foi o presidente, só um mérito do presidente Lula. O presidente Lula teve a coragem, eu não sou petista, né? Mas, assim, ele teve a coragem, naquele momento, de, através do decreto, criar esse canal oficial, porque certamente ele deve ter recebido aí muita oposição em relação a criar poxa, vai ter brasileiros aí, né, um grupo de brasileiros, vai ficar reclamando, vai reivindicar, vai ficar pedindo um monte de coisa, vai virar uma bagunça, tá muita gente torcendo contra, inclusive diplomata, né? Então, o que fica muito complicado ainda, né, Rodrigo, Marcelo, é que ainda, infelizmente, tudo isso foi muito pouco divulgado, nós não tivemos tempo de amadurecer esse processo antes do decreto, ela foi assim, vapt-vupt, muito por cima, mas, assim, quem estava próximo e quem acompanhou e quem estava vendo, já envolvido um pouco mais com essas questões todas que diz respeito à comunidade brasileira, entendeu o processo. Nós tivemos dificuldade até dentro do próprio conselho, dos conselheiros entenderem para que estava servindo aquilo ali, e é natural, porque imagina um conselheiro do Paraguai, outro da Europa, outro do Suriname, outro do Japão, de repente nós estamos lá sentados, 16 titulares mais 16 suplentes, cada um, né, desconhecendo o que o outro faz, é diferente, mas, e com essa tarefa, com essa responsabilidade de elaborar plano de ação que seja global, sem ter essa visão global, porque tinha muitos que mal conheciam a realidade local, porque a realidade local também é difícil, você imagina aqui no Japão, né, a minha base está aqui em Nagoya. Eu não sei da realidade de Hiroshima, por exemplo, eu não sei da realidade lá de Ibaraki, né? E nós não temos um órgão, canal aqui que possamos fazer isso. Essa tua iniciativa de você provocar isso é o que está dando subsídio para a gente começar a entender melhor como é que o brasileiro está, porque qual que é a realidade do brasileiro que trabalha em Hiroshima, por exemplo? É um serviço pesado? O que tem de diferente lá? Você deve saber, tem brasileiros em Shimane que não tem acesso a revista, não tem acesso a nada, tem uma fábrica lá que trabalha 24 horas por dia, direto, 3 turnos. Então, a gente não sabe o que eles estão enfrentando. E eles nem sabem o que está acontecendo fora, que nós estamos discutindo, conversando essas coisas. Agora, imagina isso em nível mundial. Eu tive a felicidade de conhecer algumas realidades que, graças a esses companheiros que subsidiaram, porque tinha muita gente achando que o conselheiro estava ganhando salário de deputado. Isso é um absurdo. Todas as vezes que eu tive a oportunidade para me deslocar, né, foram pessoas locais que fizeram uma vaquinha lá. Itamaraty não pagou, o Itamaraty só pagava para fazer a conferência. E quando eu participava da reunião em Hamamatsu, quando eu participo da reunião em Tóquio, tudo isso foi dinheiro do meu bolso, foi um dinheiro que as pessoas que estavam mais próximas contribuíram. Para mim estava muito claro, até por tudo aquilo que eu já tinha passado até então, né, que, assim, qual é a função do CRBE naquele momento, né, em que momento estava acontecendo a situação e o que era possível fazer. Eu havia colocado para mim como 2 objetivos enquanto presidente. Esse país merece tratar os nossos compatriotas que moram no exterior de forma mais humana, de forma mais civilizada. Uma é suportar não importa o que acontecesse, não importa as críticas que viessem, que fossem feitas, como aconteceram várias críticas, eu tive que suportar realmente muita pressão de tudo quanto é lado, mas eu coloquei como objetivo que em nenhum momento eu criaria qualquer tipo de atrito em relação junto ao Itamaraty. Por que isso? Porque eu, enquanto presidente, se eu criasse alguma situação que fizesse, já interrompesse esse canal de comunicação, como é que eu poderia fazer um encaminhamento de uma situação, por exemplo, que estava acontecendo lá no Paraguai com os poceiros lá? Não dava, como é que eu ia fazer? Então eu tive que abrir mão até da minha ansiedade, dos meus questionamentos que eu tenho como direito como cidadão de fazer, mas pela minha posição eu tive que manter isso e conduzir. Isso não significa fugir da raia, não é nada disso. É que eu não tinha o direito, enquanto presidente, de um conselho que tem esse papel como interlocutor, de criar, de ser um pouco mais duro junto a alguns diplomatas lá do Itamaraty e romper esse processo todo. Não poderia. Então, durante 2 anos, eu tive que aguentar isso. Esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloquei foi que esses 2 anos de vivência, eu teria que, a partir disso, entender o máximo possível de como é que a coisa funciona. Qual é a relação? Como é que o processo acontece? Todos os diplomatas estão comprometidos com os brasileiros?
Como é que essa relação Itamaraty com os demais órgãos do governo? Como é que esse processo acontece? Qual é a realidade que acontece nos vários locais onde tem brasileiro? Eu pude, então, nesse tempo limitado que eu tive, né, tendo que conciliar as minhas coisas aqui, mas a falta de recurso, uma série de dificuldades que nós tivemos, que eu tenho dificuldade até para me encaminhar, porque é uma coisa que eu tenho por conta de um acidente, mas eu tive que sacrificar tudo isso, é muito difícil, né? Mas graças a isso, eu posso te dizer hoje como é que é a realidade do Paraguai, como é que é a realidade do Suriname, que é vizinho nosso, como é que é a realidade do brasileiro que mora lá em Boston. Então, eu pude, com isso, conhecer um pouquinho mais, sair um pouco dessa situação que eu estava, de conhecer, né, de estar inserido dentro da realidade aqui do Japão, e começar a ampliar e enxergar um pouco mais. Então, esses 2 anos, ela serviu muito para isso, né, para poder compartilhar isso, independente de qualquer continuidade aí daqui para frente do processo que nesse momento agora nós estamos caminhando aí para a questão das eleições, mas independente disso, com certeza esses 2 anos, ela que eu vivenciei, o que eu observei, o que eu tive que aguentar, ela servirá muito para poder caminhar cada vez mais firme nas ações, que é um compromisso que eu tenho, não depende do partido. A questão do partido, daqui a pouco a gente pode entrar um pouquinho mais e fazer uma pergunta. Professor, me diga uma coisa, o que a comunidade em si, pela notícia que foi vinculada, nessa esperança dos brasileiros que estão aqui em poder contribuir em ajudar na eleição do senhor, de que forma, o que nós podemos esperar? Já existem outros deputados federais que estão por lá, que são de descendências, né? O que de fato é possível esperar? Qual a esperança que nós temos? O que pode ser mudado com o senhor presente lá? Que o senhor possa esclarecer um pouquinho mais para a gente isso, que a comunidade brasileira possa entender isso, né? Esse diferencial do deputado federal estando presente para quem participava de um representante. Uma das dificuldades que nós sempre tivemos, isso não é só em relação ao Japão, mas em relação a brasileiros que estão espalhados por esse mundo afora, foi justamente ter um canal mais efetivo junto ao parlamento, mais especificamente à Câmara Federal. Essa é uma dificuldade concreta, porque não faltou vinda, né, de visitas e missões de políticos. Toda hora está vindo alguém, seja aqui no Japão, seja na Espanha, em Portugal, sempre vem um político aí querendo saber como é que está. E acaba ficando numa reunião lá em Tóquio, aqui no Japão, por exemplo, em Tóquio, em Nagoya, em Hamamatsu, faz à noite, quer dizer, sem a mínima condição de quem realmente está no dia a dia, vivenciando uma situação mais crítica, não tem como fazer isso. Então, não tem acesso. Então, falta realmente assim um canal mais efetivo para levar essa informação. Então, esse é o primeiro ponto. O pessoal, até outro dia, numa conversa que nós tivemos, eu colocando dessa forma, até me falaram assim, olha, então você vai ser um menino de recado. Pois é, não importa de ser menino de recado. É um menino de recado que está precisando, os parlamentares precisam saber como é que está a situação dos brasileiros, não só do Japão, mas em qualquer lugar do mundo. Alguém precisa chegar e levar? Sim, precisa, tá bom. Mas, professor, o que é um menino de recado? O menino de recado é um menino, na verdade é um termo mais simples de usar, né? Parlamentar, no caso, sendo eleito, alguém que conhece a realidade. O que eu gostaria mesmo, Rodrigo, era que nós tivéssemos vários brasileiros que estão no exterior e nós tivéssemos já um sistema que permitisse que os brasileiros se candidatassem e que fossem eleitos e não ter que fazer essa ginástica toda, que daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. A ginástica. Que não fosse só, que nós não elegêssemos só um presidente, né? O senhor quer dizer que a gente pudéssemos, nós estrangeiros, pudéssemos escolher um representante para representar a comunidade que vive fora do país. É isso que o senhor quer dizer, né? Na verdade, nós não somos estrangeiros, nós somos brasileiros que estamos no exterior. Então, nós somos brasileiros, não importa, e a Constituição está dizendo lá. E ela não está dizendo que o brasileiro que está fora do Brasil não tem direito ao voto. O que nós temos hoje é um desrespeito em relação à Constituição, que é um direito nosso. Então, nós temos que brigar para isso, para que o direito aconteça, assim como a questão da educação. A questão da educação, ela é obrigação do Estado, e é um direito do cidadão, que está lá na Constituição, mas ela não diz que o governo, o brasileiro que está no exterior, o Estado deixa a criança desamparada. Não está escrito isso. Não importa onde o brasileiro esteja no mundo, o Estado tem essa obrigação. E por aí vai. Nós temos várias coisas que é omisso. Agora, o que acontece hoje? Nós estamos num estágio ainda que o Congresso não tem o mínimo conhecimento, não tem o mínimo interesse
porque nós não representamos voto, né? Nós somos insignificantes, o que nós representamos hoje são 5 bilhões de dólares que os brasileiros, a partir da sua força de trabalho, mandam para lá, e acabou, não tem mais nada. Então, se você vai conversar com um parlamentar lá no Congresso, seja senador ou deputado, e começa a falar, isso, mas é isso, mas você está falando porque você quer, você pode voltar a hora que você quiser. Né? Então, assim, qual é o objetivo nesse momento? Quando eu digo menino de recado, é uma expressão mais simples, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter um porta-voz dentro do Congresso, num primeiro momento, aberto, porque o processo é dinâmico, aberto para poder, a qualquer momento, né, usar a plenária lá e informar e passar a situação para os demais parlamentares, olha, nesse momento está acontecendo isso, e não ficar esperando, né, que através do consulado, através do ministério, através de não sei quem, né, que fique aí 3, 4, 5 meses para poder chegar, quando eles vierem para cá, vão fazer uma missão, vão gastar o dinheiro que é do contribuinte, e esse negócio só será resolvido daqui a 2 anos, quando o negócio já aconteceu. Nós temos que ter um canal direto. Aí o pessoal diz assim, não, mas se você entra no site da Câmara dos Deputados, tem lá a ouvidoria lá que você pode reclamar. Tudo bem, você entra lá e reclama. Só que você põe, fica lá, e ninguém cobra. Né? Ninguém pega aquela informação e leva para dentro. Então tem que ter alguém que seja votado e que possa ser cobrado, porque você só tem direito a cobrar se você votou. Se você não votou, não adianta ficar reclamando. Então, o que eu estou me dispondo a fazer, qual é o compromisso que eu tenho? O processo, de acordo com a legislação, eu fiz o registro, 5 de outubro. Estou me colocando à disposição, né, como pré-candidato. Vai depender de 5 de outubro de ser eleito. Depois que você for eleito, se você se movimentou, se você articulou, se você se mobilizou e me colocou lá, você tem o direito de cobrar. Agora, se não se bota qualquer um, tá bom, então vai cobrar. Vai cobrar para quem? Infelizmente, tem esse lado. Né? Nós reclamamos pra caramba de todo mundo, né? e de repente nós votamos e depois de 1 ano a gente não lembra mais nem para quem nós votamos e deixa para lá. Esse negócio de deixar para lá não resolve. Né? Então, assim, é um desafio? É um desafio sim, né? Porque são pessoas lá no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, que não me conhecem e que, a partir de alguém do lado de cá, já ouviu falar, ou talvez me conheçam, e vai pedir para o pessoal lá votar na minha pessoa. Então é um desafio. Agora, é difícil? Não é difícil. É impossível? Não é. Depende da nossa consciência. Agora, temos muito pouco tempo, mas nós temos aí as redes sociais, nós temos os espaços que vão surgindo para poder conversar, vão poder trocar ideia, e a pessoa tem que acreditar mesmo. Olha, tá bom, então vamos lá, para ver o que vai dar. Qualquer um vai concordar com a sua fala que é preciso acreditar. Mas eu acredito que a comunidade brasileira que tem essa oportunidade de estar fora, e também não vou generalizar dizendo que todo mundo tem essa consciência de política, algumas pessoas têm um envolvimento, um engajamento maior de conhecer o que tem que acontecer na política no Brasil. Não são todos. Eu falo isso porque nessa intenção, nesse espaço, que é o espaço comunidade, de interagir com a comunidade, delas trazerem para nós a informação, aquilo que eles pensam, muitos poucos estão enganjados nessa questão de saber o que acontece na política e em outros problemas que a comunidade enfrenta aqui. O senhor acredita que realmente as pessoas possam se enganjar nessa questão e até na confiança, ter um pouco de conhecimento? A intenção é que a gente pode colocar aqui, o que a gente quer trazer para a comunidade é quem é o professor Shinoda, suas intenções, o seu projeto, e de que forma que podemos ajudar. E a partir daí, cada um vai ter a sua liberdade de fazer a sua escolha, decidir, tirar suas dúvidas, que eu acho que é importante, que a gente, por menos que o tempo não seja muito, a gente pode conversar. Mas o senhor acredita que isso que vai surtir de alguma forma assim tão rápido nesse pouco tempo? Você tocou num ponto importante, Rodrigo. A questão, sim, assim, das pessoas terem ou não interesse, né? Sim. Se nós estamos falando aqui do Japão, isso que você está falando é fato, mas se nós falarmos do Brasil, que o pessoal está lá, que está vendo tudo aquilo ali, o desinteresse, aquele sentimento de deixa para lá, ela é presente também da mesma forma, né? Então, é lógico que aqui nós temos muito mais dificuldade em relação a deslocamento, nós temos todo mundo aí com compromisso, tem a questão do tempo, mas assim, se nós formos pensar na questão do engajamento, da motivação, do despertar, da consciência em relação a essa questão política, olha, no Brasil não está diferente não, no Brasil está daquele jeito também.
né? Então, assim, eu acredito muito na questão da mobilização das pessoas. Pouco a pouco nós vamos fazendo esse trabalho. Para você ver, nós temos um exemplo aí recente, que longe de eu querer me comparar às ações lá do Obama, né? Longe disso, nem pensar. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem é que conhecia o Barack Obama nas prévias? Ninguém conhecia ele. Ele tinha lá seus 13%, 14%, né? O concorrente dele estava lá com quase 50%, ninguém sabia dele, descendente de negro, quer dizer, tudo era contra. E o sujeito foi lá, conseguiu mobilizar e fez, e é lógico que não é a mesma realidade nossa aqui, teve lá um envolvimento todo de vários, né, setores, enfim, mas eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, né? Qual é o objetivo? É o tudo. Qual é o tempo que nós temos? É esse. E a partir disso nós vamos provocar toda uma discussão para atingir o objetivo. Né? Alcançando o objetivo, tudo bem. Se não alcançar, nós demos a nossa contribuição. Mas, a princípio, você perguntou se eu acredito. Eu acredito sim na capacidade das pessoas. Eu tenho sido assim tenho tido surpresas, né, de várias pessoas que nessas 2 semanas entraram em contato, pessoas que eu não imaginava que viessem conversar comigo e falam, não, eu tenho lá um pai lá que está disposto, mora lá em Tupã, outro, não, eu tenho outro lá em São Bernardo, outro, assim, nós não começamos nem a provocar isso, ela está acontecendo. Então, assim, a minha parte eu fiz até agora desse jeito. Sou pré-candidato, daqui a pouco candidato. E eu conto muito com a mobilização de todos. Temos pouco tempo? Sim, temos pouco tempo. Mas não vamos ficar em cima dos problemas, nós vamos partir para a luta, porque não é fácil. E sempre foi assim, sempre foi assim. Eu não vejo dificuldade. Né? O que não pode é nós deixarmos de fazer aquilo que nós temos condição de fazer. Não adianta fazer, não adianta, vamos fazer para poder chegar. Depois das eleições, sim, nós podemos chegar e dizer, olha, ok, isso aqui foi ótimo, foi uma lição, aprendemos isso, na próxima nós temos que fazer assim, assim, assim. Acho que é um processo. Eu tive essa experiência em 98, que naquele momento eu tinha 3, 4 pessoas aqui do Japão que me conheciam há pouco tempo, fazendo um trabalho aqui no Japão. Praticamente os meus alunos na época se mobilizaram numa situação complicadíssima em termos de partido, mas enfim, toda uma dificuldade muito maior do que o que nós temos hoje, né? Sem internet, sem nada. Eu tive votos em 147 municípios, em 147, quer dizer, eu tive cidades que só tive um voto, né? Foram 3.200 e poucos votos. Parece que é pouco, mas não é pouco não, é muito voto, né, diante daquilo que nós tínhamos na época. E naquele momento, qual era o objetivo? O objetivo naquele momento foi justamente para mostrar que todos nós temos o direito de se candidatar. Todos nós. Né? Então, quando hoje alguém pergunta, mas escuta, mas você já exerceu? Sim, exerci o meu direito. Qualquer um pode exercer esse direito. Nós temos que... Não adianta... O Gandhi diz o seguinte, você quer mudança, você tem que fazer parte da mudança, não tem jeito. Ou você vai ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Não adianta. Aquilo que nós fizermos hoje, ela vai repercutir para os nossos filhos, os nossos netos daqui para frente. Daqui a algum tempo ela tem essa repercussão. Ela volta. Isso não é idealismo, não é sonho, não. É realidade, nós podemos fazer isso. Hoje nós temos essa situação aqui, por exemplo, em relação à educação. Esse país merece tratar os nossos compatriotas que moram no exterior de forma mais humana, de forma mais civilizada. Quando eu cheguei aqui no Japão, não tinha nada disso. Nós temos... Agora, a situação da educação das crianças hoje está ótima? Não está. Mas nós temos, pelo menos, no mínimo, 15 anos aí de caminhada, que foi quando o MEC veio para cá em 99, pelo menos para avaliar. Se não tivesse começado o processo, não teríamos nada para avaliar, para poder melhorar. Então, nós estamos avançando, está parado. A questão da Previdência, por exemplo, foi assinado 3 anos atrás. Está atendendo aí a necessidade? Não está, mas já foi assinado. A partir do momento que tem o acordo da Previdência, a comunidade pode começar a discutir em cima disso. A questão da consciência, né, de nem todo mundo tem, realmente não tem, mas vamos ter que provocar isso. E eu sou muito esperançoso e idealista nesse mundo. Tem que ser, não dá para ser de outro jeito, é assim. O senhor fala Sim. muito na importância da criação de um canal efetivo de comunicação dentro do parlamento, com o Conselho de Cidadãos, né, de brasileiros no exterior e a comunidade de brasileiros aqui no Japão e em outros países. Por outro lado, o senhor tem uma atuação aqui no Japão
reconhecida como educador, de quem está envolvido há vários anos em escola brasileira. O senhor tem até, nos espaços que eu pude encontrar o senhor fez falas críticas, inclusive, à escola brasileira. A minha primeira pergunta agora é se o senhor tem alguma proposta concreta para a educação de brasileiros no Japão, em geral, seja de escola brasileira, de escola japonesa. Como o senhor vai estar no parlamento brasileiro, imagino que seja difícil tentar influenciar alguma coisa no Ministério de Educação japonês, por exemplo. Essa é a minha primeira pergunta. Primeiro ponto importante, Álvaro, dentro do Congresso, eles não têm a mínima ideia do que as crianças brasileiras passam aqui no Japão. Não tem ideia, não tem. Tanto é que nós nunca tivemos nenhuma ação concreta de um parlamentar relacionada à educação aqui. As ações, é lógico que o parlamentar, o órgão responsável é o MEC, né? E junto do MEC é o Conselho Nacional de Educação, e aí vem a Câmara de Educação Básica. Mas esse é um primeiro aspecto. Então, quando eu digo a questão de criar um canal afetivo, o que eu quero dizer é o seguinte: a questão da educação precisa ser debatido dentro do parlamento em nível de responsabilidade do Estado. O Estado tem essa responsabilidade, a Constituição está lá dizendo. Então, o primeiro questionamento que precisa ser feito dentro do parlamento é dizer para os senhores parlamentares se eles estão cientes disso. Quer dizer, a criança está, não só no Japão, mas em qualquer lugar do mundo, criança brasileira, cidadão brasileiro, o Estado não pode ficar omisso. Então, essa é uma discussão que nunca foi feita. Então, se nós não fizermos nem esse tipo de colocação, como é que nós vamos cobrar qualquer tipo de ação? Não tem como. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho fundamental que os parlamentares tomem conhecimento disso, que eles não têm conhecimento nenhum. Por que é importante também o parlamento tomar conhecimento disso? Porque tem várias ações que vai depender também de entendimento governo a governo. Não é só o governo brasileiro, ela chegar através do MEC, através de um parecer ou de uma resolução, interferir, por exemplo, naquilo que está acontecendo em relação à criança brasileira que está na escola japonesa. Não dá para ela interferir. Mas ela pode chegar e apresentar propostas, né, de fazer acordos de cooperação, de fazer trabalhos conjuntos com o MEC, né, com o Ministério da Educação do Japão, coisas que nós, hoje, você sabe, na tua pesquisa, nós temos dificuldade até para trazer profissionais na área de saúde, por exemplo, na área tem algumas ações aí acontecendo, de vinda de psicólogos e tudo, mas são ações isoladas, não são as ações compartilhadas aí junto, envolvendo o governo brasileiro e o governo japonês, né? Então, nós não temos isso. O que precisa, no caso das crianças brasileiras hoje aqui, a questão já não é mais se volta para o Brasil ou se fica no Japão. O que precisa é levar essa questão em nível assim de qualidade da educação, seja escola japonesa ou seja escola brasileira. É lógico que, sendo escola brasileira, as ações para melhorar essa qualidade, ela vai partir mais do MEC. Então, você deve ter tomado conhecimento, Álvaro, da resolução que aconteceu agora, que foi aprovada em dezembro. É uma resolução que foi debatido nos dois fóruns de educação que aconteceu. Nós brigamos muito para que essa resolução tivesse sido aprovada. Ela foi aprovada. Pela primeira vez, a Câmara ela concedeu um espaço para que nós pudéssemos debater essa resolução. Isso foi debatido no primeiro fórum. Tá? Então, assim, tem que ficar cobrando. Agora, eu vou só citar um exemplo, o que eu quero dizer com a importância de ter alguém que vai pressionar. O ensejo, por exemplo, o Exame Nacional Supletivo que vai acontecer agora. Mas ela é só de adultos, só de jovens. Não é só de... Os adultos e jovens que estão fazendo agora o exame, nós temos vários que estão na faixa dos 20, 25 anos, que estudaram em escola japonesa ou escola brasileira e que não aprenderam nenhuma coisa nem outra, e que a única esperança que eles têm para poder obter esse certificado, regularizar a educação, é através do ensejo. Aí como é que o ensejo é conduzido? Eles estão divulgando esse negócio já faz mais de 6 meses. Isso foi publicado no Diário Oficial dia 6 de março. A inscrição foi aberta agora no dia 13, vai até dia 31, e tenta entrar e fazer a inscrição para ver se dá para fazer. É complicado. Uma confusão danada. Então, muito complicado. Então, são coisas assim que alguém tem que levar. Escuta, e isso vai acontecer agora em Portugal, vai acontecer também nos Estados Unidos, vai acontecer na Bélgica, vai acontecer nas Guianas. Isso foi uma conquista do CRBE. Isso foi colocado várias vezes. Eu estive no INEP com meu dinheiro, fazendo reunião lá, para dizer, escuta, e aí? Você pega o exame, uma ação importante, que não vai custar pouco, a realização desse ensejo, e eles conduzem dessa forma, como se de repente era para ninguém aparecer no dia, e ninguém poder usufruir dessa possibilidade de ter um certificado, que para muitos isso é importantíssimo. Ela pode não ser importante para o pessoal que é mais elitista, que acha que supletivo não serve, que o exame é isso, que o sujeito vai lá e faz o exame um dia, mas para muitos isso muda a vida da pessoa, muda. Então, se nós temos uma proposta como essa acontecendo e é conduzido dessa forma mal feita, e ninguém fala
nada e ninguém reclama e está tudo bem, não está tudo bem. Então esse tipo de coisa tinha que estar estourando lá, mas ninguém vai falar. Quem é que vai falar? Então são coisas assim, eu acho que não é projetos e mais projetos. Projetos nós temos um monte. Se você pega a resolução agora, essa resolução que eu comentei em dezembro, Álvaro, ele tem um parecer que foi aprovado, ela dá abertura, inclusive, para escolas públicas no exterior. Ela está meio escondido lá no meio do parecer. Tinha que pegar aquele parecer e dizer, tá bom, uma escola pública no exterior, muita gente vai dizer, não, pô, a escola pública lá no Brasil não funciona, nem lá as coisas são ruins, como é que imagina a escola pública aqui? Não adianta colocar dessa forma, não adianta criticar, tem que olhar o que está lá no parecer, o parecer está dando essa brecha e tem que discutir isso e melhorar esse processo. Se no parecer está dizendo, no documento oficial, existe essa possibilidade, tem que levantar isso e procurar ajustar isso de uma forma que se encaixa e quem sabe surge a partir daí uma possibilidade de fazer aí um trabalho conjunto com uma escola japonesa, com uma iniciativa do governo e dependendo da região, é uma escola que seja bilíngue de fato, que a criança possa aprender as duas coisas, né? Tanto o japonês. Mas são questões assim. Eu queria tirar uma dúvida aqui nessa questão. Então o senhor está dizendo que, por exemplo, no caso já existe, por exemplo, alguns Nikkeis que tá como deputados federal, eles em si não têm muita consciência do que acontece aqui, no caso do Abe, que está lá, né? E tem o Walter também. Jundiabe, Valtteri Roche, Kei Quota. Isso, porque da forma que o senhor está colocando, eu acho que eles não influenciam muito na questão dos problemas relacionados aqui, apesar de ter um pouco de conhecimento, que já algum deles inclusive já estiveram aqui. Eu acho que assim, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter interesse. Tá. Conhecimento todo mundo pode ter. Entendi. A pessoa pode nem ter estado aqui no Japão ou visitado qualquer um dos locais aí que tenha brasileiro. Então a pessoa fala, eu não tenho acesso à informação. Poxa, na era que nós estamos hoje, quem pode dizer que não tem acesso à informação? Assim, informação eles têm. O senhor acredita então que, digamos que nós aqui, dentro do possível, se pudéssemos hoje eleger um deputado federal, que seja quem for, o senhor acredita, claro que dentro de alguém que vive a realidade do Japão, que está aqui passando por tudo que aqui acontece, o senhor acredita que no caso do senhor, o senhor consegue ter um pouquinho mais de expressividade nessa questão? Só para a comunidade possa entender isso, né? Porque eles vão olhar assim, mas nós temos o fulano, nós temos o não sei quem, e nada mudou. O senhor eleito, o senhor acredita que o senhor pode fazer essa diferença por ter convivido e conhecer de verdade as questões que acontecem aqui? Sem dúvida, Rodrigo. Acho que todos nós somos assim. Nós moldamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de acordo com o ambiente, com o espaço que nós vivemos ou estamos vivendo, né? Nós temos muita influência disso, né? Então, eu estou aqui há 21 anos. Praticamente, desses 21 anos, quase que 100% dedicado sempre ao tema educação, principalmente educação, mas não é só educação, porque educação, quando eu falo de educação, envolve família, envolve trabalho, envolve uma série de outras questões, saúde, que a gente acaba acompanhando e se envolvendo com isso. Então, sem dúvida nenhuma que eu for discutir hoje a questão da realidade do brasileiro, principalmente aqui do Japão, com qualquer um desses parlamentares que estão lá, eu discuto sem problema nenhum, porque eu conheço, eu tenho condição de chegar lá e dizer, tá bom, o senhor sabe que a nossa comunidade está envelhecendo, o senhor sabe que o acordo da Previdência foi assinado, mas ela precisa de uma ação, uma medida transitória para poder resolver os problemas temporário, porque a maioria não contribuiu nesses últimos 20 anos. Quer dizer, eu entro numa discussão sem problema nenhum, a questão das crianças também, a questão dos jovens. Muitos não sabem, eles acham que o tempo parou e que nós não temos hoje rapazes e moças de 20, 25 anos totalmente analfabetos, eles não têm ideia disso, porque não vivenciaram isso. Em 95, quando eu tive aqui o projeto, eu não tive aluno desse tipo, tinha aluno com idade de 25, que não concluiu, na época era o primeiro grau, mas hoje eu tenho alunos que estavam até fazendo faculdade japonesa e que de repente parou e está retomando o estudo fundamental. Quer dizer, agora, o parlamentar, como é que ele vai tomar conhecimento, como é que ele vai entender essa situação? Não vai entender. Se ele não vai no local, se ele não vivencia, não consegue entender, ou vai demorar muito para entender. E tem coisas que não dá para ficar esperando. Em relação à educação, eu sou muito crítico, porque são crianças, o tempo está passando, vai resolver uma coisa daqui a 10 anos, daqui a 10 anos já virou adulto, já se tornou adulto, já não dá. Então não tem conversa em relação à educação, não dá para dizer, vamos esperar.
ou melhor ter isso do que não ter nada. Infelizmente, essa questão de melhor ter isso do que não ter nada, essa é a posição, né, Álvaro, que eu já escutei de muitos líderes Nikkeis que poderiam estar trabalhando pelas crianças aqui e que fazem essa interlocução, né, esse Madoguchi Brasil-Japão, e que dizem sempre isso. Não, é melhor ter isso do que não ter nada. Mas peraí, o sujeito, quando ele muda para cá, ele não vai botar a criança dele, o filho dele, na escola japonesa ou escola brasileira. Ele vai botar na escola internacional. Então ele não sabe de nada. Mas é o sujeito que faz a ponte entre a autoridade japonesa e a autoridade brasileira e fica fazendo essa coisa porque não conhece. Acho que o senhor apontou agora uma coisa interessante, porque dentro do parlamento a gente tem o Grupo Parlamentar Brasil-Japão, que tem uma série de políticos Nikkeis que estão tocando lá, mas efetivamente eu não sei quais propostas eles têm ou quais são os interesses por trás desse Grupo Parlamentar Brasil-Japão, que, se não me engano, começou em 1994. E, de fato, fica a pergunta no ar, né? Porque, bom, 94 já são 20 anos. E a gente tem 25 anos, quase 30 anos de brasileiros vindo pro Japão. E essa questão educacional, eu imagino que ela foi se transformando ao longo do processo migratório aqui. Você até comentou sobre o caso das turmas que você tinha em 95, etc. e tal. Você tem uma postura, assim, crítica em relação à escola. Eu lembro que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu li num jornal, acho que nem sei se ele mais existe, acho que ele era uma mídia étnica aqui do Japão. E o senhor falou, olha, estamos produzindo crianças mutiladas. E essa frase estava destacada e me chamou a atenção. Porque eu falei, olha, então, o que está acontecendo lá, né? Isso foi antes de eu começar a pesquisar sobre escolas brasileiras no Japão. Eu estava no Brasil, foi antes dessa bolsa de estudos. O que o senhor quer dizer com estamos produzindo crianças mutiladas? Álvaro, vamos fazer o seguinte, em vez de responder, a gente dar continuidade, vamos levar esse assunto e mais alguns outros para uma segunda parte do podcast, porque senão vai ficar muito extenso, a gente já tem mais de 40 minutos de conversa, tá valendo? Eu agradeço ao Álvaro, ao professor Shinoda, ao Marcelo Pimentel, então fica para parte 2, as respostas e as perguntas que nós fizemos, professor Shinoda. Valeu, um abraço e até a próxima. Esse país merece tratar os nossos compatriotas que moram no exterior de forma mais humana, de forma mais civilizada.